queria inicialmente já agradecer o convite que foi feito. É uma satisfação poder estar aqui, um tema que a gente gosta muito de debater e tem uma militância nessa área, né? Então eu também gostaria de expressar o meu apoio ao movimento dos trabalhadores da universidade, que iniciou a greve no dia de ontem, contra a privatização, contra do HU, contra a precarização global dos contratos de trabalho, também os estudantes que estão em movimento aí em relação à questão das condições dos cursos aqui da universidade, e a gente se solidariza, estamos juntos nessa luta. Eu não sou dirigente não tenho função de dirigente da Secretaria Municipal de Saúde, sou trabalhador do SUS e tenho dedicado bastante da minha vida a esse debate das questões que problematizam, que discutem a relação do processo de produção com a saúde. A intenção dessa fala é tentar apresentar alguns elementos que ajudem a esclarecer algumas confusões que são feitas. É comum a gente ver as pessoas tratarem medicina do trabalho, saúde ocupacional, saúde do trabalhador como sinônimos. E não, isso não é por aí, não é verdadeiro. Na verdade, elas expressam marcos referenciais teóricos de períodos históricos diferentes e com posições, com concepções políticas bem distintas. Então, essa fala que eu vou fazer, ela obviamente não tem, dentro de um tema de conflito, né, um tema que expressa a questão do conflito de classe da sociedade capitalista que a gente vive, esse debate não nos coloca numa condição de neutralidade. Né? Então, o fio condutor, a premissa do que eu vou colocar aqui, tendo a ver com as falas que me antecederam, tem a ver assim, é a luta em defesa da saúde, contra a nocividade do trabalho, é uma luta contra a exploração capitalista, é uma luta contra a ordem do capital, e entender que a saúde pressupõe que os trabalhadores, que são quem gera a riqueza da sociedade, esses meios de produção e essa riqueza estejam sob controle, sob gestão dos trabalhadores. Esse tema da saúde, ele acompanha a história do movimento operário, a luta de saúde pela saúde nas fábricas. E, inicialmente, essa luta estava centrada, tinha o seu centro, que é até presente até hoje, mas tinha o seu centro na questão da redução da jornada de trabalho e da regulamentação do trabalho infantil das mulheres. Também estava presente, né, nessa luta a questão da reparação de danos, as pessoas que se acidentavam, se lesionavam no trabalho, e também a garantia de atendimento de serviços de saúde. Então, a luta dos trabalhadores, ela tem essa questão da saúde como uma questão presente nas primeiras lutas já. Né? E a gente vai verificar que boa parte daquilo que se chama de saúde, de medicina do trabalho, de saúde ocupacional, não é nada mais nada menos do que uma resposta do capital e do Estado burguês, né, a essas lutas dos trabalhadores. Bom, então esses aqui são os três referenciais da discussão da saúde relacionada ao trabalho, né? A medicina do trabalho, a saúde ocupacional e a saúde do trabalhador. A história da medicina do trabalho, ela é conhecida, acho que por muitos, como aqui, ela mais ou menos remete à primeira metade do século XIX, e a história que é contada é assim: um industrial inglês, frente às situações que colocavam a questão do conflito dos trabalhadores e uma necessidade também dele manter a reprodução do processo produtivo e a questão da acumulação de capital, ele pergunta para o médico da sua confiança, um amigo médico, o que ele poderia fazer para tentar diminuir as sequelas, o volume de acidentes e adoecimentos que tinham na indústria dele. Então, a sugestão desse médico foi o seguinte: contrata uma pessoa que vai assumir esses problemas, um médico, né? E aí, com isso, você começa a tentar minimizar e tentar reduzir esses problemas.
Então, a característica da medicina do trabalho é assim: primeiro, é um serviço, acaba sendo um serviço criado e gerido pelas empresas, né, e dirigido por pessoas da inteira confiança do empresário, né, serviços que se centram na prevenção dos danos à saúde resultantes dos riscos do trabalho e na responsabilidade pela ocorrência de problemas de saúde, né, então ficavam transferidos para o médico. Esse serviço acaba assumindo uma tarefa de controle da força de trabalho. Controle tanto do absenteísmo, né, as faltas, né, reduzir as faltas, garantir a manutenção do processo de produção e também buscar um retorno o mais rápido possível dessa força de trabalho para a produção. Essa frase do Henry Ford, né, onde foi criada a primeira linha de montagem, né, a cadência da linha de produção, ele coloca, né, que o corpo médico é a seção da minha firma que mais me dá lucro, né, na perspectiva de que você tem um profissional que busca fazer a volta, fazer com que a volta do trabalhador para a linha de produção se dê no menor tempo possível. Então, também a ausência na época de serviço de saúde tornava as empresas também com a presença do médico algo interessante para os trabalhadores, para as famílias dos trabalhadores, em virtude dos problemas de saúde que apresentassem, né? Então, esse serviço da medicina do trabalho, ele acaba sendo criado e gerido, pensado na garantia do processo de produção. Então, selecionar trabalhadores com mais aptidão física e mental para a atividade das empresas, adaptar o trabalhador às condições de trabalho pré-estabelecidas. Então, não é organizar o trabalho pensando na saúde, mas é pensar em adaptar esse trabalhador às condições que estão pré-estabelecidas e manter o controle sobre a força de trabalho, visando garantir os maiores lucros, né? No caso, então, aqui da medicina essa passagem da medicina do trabalho para a saúde ocupacional, nós vemos uma mudança de algumas décadas, né? Então, se surge no século XIX a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, ela vai se constituir depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, você tem um processo que se complexifica, muito mais complexo, os processos produtivos, e esse trabalho do médico, essa atuação do médico do trabalho não dá conta da complexidade do parque produtivo. Então surge nesse momento a discussão da inclusão de outros profissionais também numa equipe de saúde, né? A questão dos engenheiros, enfermeiros, técnicos de segurança e outros profissionais que vêm sendo incorporados aí nesse processo. Também a característica da saúde ocupacional é que são serviços criados e geridos pelas empresas, né? Isso tem uma implicação no seu funcionamento. Apesar de você não ter um serviço mais central na figura de um trabalhador, de um profissional, de um médico, você tem uma equipe, cada integrante dessas equipes aí da saúde ocupacional acaba tendo suas atividades muito estabelecidas e muito definidas rigidamente, né? Então, uma característica da saúde ocupacional que a gente vem enfrentando, e eu acho que é o que está posto hoje, é o modelo hegemônico hoje, que trata a questão da saúde, da relação de saúde e trabalho no mundo, inclusive no país, é que a gente vê hoje uma dificuldade tremenda de ver reconhecido que esses processos de adoecimento eles são processos coletivos, né? Então, doenças que apresentam uma certa invisibilidade, como a questão da doença mental e a questão das lesões por esforço repetitivo, são sistematicamente negados o seu reconhecimento como centro do trabalho, né? Isso, imagino, não deve fugir, porque no espaço onde eu atuo, todos os agravos relacionados à saúde estão sempre relacionados a questões, sempre são pensados a partir das empresas como questões, eventos individuais. O problema são os trabalhadores, é aquele caso, e uma negativa tremenda de reconhecer como sendo um processo, que o processo de organização do trabalho é que está causando esse adoecimento. Então aqui, caso da LER, intoxicações, doenças cardiovasculares, transtornos mentais, que te encontram uma dificuldade tremenda
de bem reconhecido isso como sendo relacionado ao trabalho. Permanece o controle do absenteísmo como uma questão importante, né? Os trabalhadores não faltarem, evidentemente, para manter a garantia da produção, né, do funcionamento dos lucros, né? Sonegam informações aos trabalhadores, desprezam o saber dos trabalhadores, né? Então é uma visão fragmentada de investigação da realidade. O fundamento é um positivista mesmo, né? Você especifica o estudo de riscos, de questões bem pontuais e nega uma análise da globalidade do processo de produção. Então as doenças são tratadas, como falei, os trabalhadores são tratados como objetos da ação da saúde ocupacional. Esse é um debate que pega fogo, né, nas CIPAs, nesses espaços aí, né, colocando que o trabalhador não tem condição de ter um entendimento por não, muitas vezes, não possuir o dito conhecimento científico da área. Então, a CIPA só pode fazer avaliação qualitativa, não pode assumir as tarefas de análise quantitativa. Isso está escrito na lei, é uma restrição legal, que também dá uma característica desse aparato que está formado aí. Então, em todo momento se nega a participação ativa dos trabalhadores. Então, os ambulatórios acabam sendo elementos de controle, como a gente vem falando, que faz com que a saúde, a medicina do trabalho e a saúde ocupacional sejam muito parecidas no seu modelo teórico e também prático, né, metodológico. Bom, questões também que são de respeito à saúde ocupacional, né, pegando a parte da segurança do trabalho, né, é centrada na aplicação de medidas de proteção de caráter individual, na adoção dos limites de tolerância, que são revestidos de uma pseudocientificidade, né? Quando na realidade boa parte desses limites de tolerância de agentes químicos e outros são utilizados basicamente critérios políticos mesmo para definir. É a média do ruído que definiu os primeiros limites de tolerância de ruído. Então esses limites têm que ser vistos com muita crítica, reduzem a exposição, né? Então, essa ideia, que é muito comum, inclusive você vê o pessoal do movimento sindical, representantes de trabalhadores, se embarcarem nessa, né? Tem uma conversa quase toda centrada em cima de equipamento de proteção individual. Uma questão fundamental, para falar dos EPIs aí, da vida, né, é colocar o seguinte: o equipamento de proteção individual, ele não elimina risco algum, ele tenta, na maior das vezes, de uma forma extremamente precária, reduzir a tua exposição ao risco. O risco está posto, né? Ele não modifica a realidade, né? E aí o que acontece? Como as jornadas são muito longas e muito estafantes, né, existe um problema seríssimo das pessoas se adaptarem de usar, né? Tem algumas situações extremas que eles não tem que ser usados. Agora, cria uma facilidade de, ao invés de você interferir e eliminar os fatores que podem gerar doença, você adota uma via mais simplificada de encilhar o trabalhador com um monte de apetrechos que depois não deixa o cara nem se mover direito. As análises dos acidentes de trabalho, não sei como é que tem sido feito aqui na universidade, mas via de regra são realizadas pelas empresas, tende a mascarar a responsabilidade patronal, evidentemente. Quem realiza também interpreta, buscando culpar o próprio trabalhador, geralmente por imperícia, descuido, desatenção, né? Isso é chamado de ato inseguro, uma coisa que tem sido condenada, em tese está superada, mas a gente verifica isso a todo momento quando verifica uma análise de acidente de empresa. Geralmente a questão acaba sendo depositada nos ombros do trabalhador, né? É ele que é o grande causador do seu acidente ou da sua doença. Então configura dessa forma, né, a saúde ocupacional, um modelo patronal, tecnicista e distanciado dos trabalhadores. Os acidentes de trabalho, que são ocorrências passíveis de serem previstas e prevenidas, são tratados como inerentes ao trabalho, né? Tem uma naturalização, né? Como foi falado pelo Paulo, né? Então é uma coisa, é dado, né? Faz parte do trabalho o cara se estrupiar todo, né?
E aí, nesse aspecto, a palavra acidente, ela aparece como uma construção ideológica, né? Quer dizer, o acidente remete a uma fatalidade, quando na prática existem elementos para você conseguir tanto prever quanto prevenir aquelas situações, né? Bom, e aí então, uma questão que eu acho marcante para antes de entrar na discussão do que seria a saúde trabalhadora, é se colocar isso. Assim. Primeiro, o entendimento que se tem é o seguinte: esse problema da relação de saúde com o trabalho não é nem um problema técnico, porque existem condições hoje para você organizar o processo de uma forma que ele não cause dano à saúde, e muito menos um problema legal. Você tem um volume de legislação no Brasil, né, seja do Ministério do Trabalho, da Previdência, do SUS, que é uma coisa impressionante. Então não é aí que está o problema. O problema é eminentemente político mesmo, né? É um problema de capacidade dos trabalhadores imporem condições de trabalho que não arrebentem com a vida da gente, né? Que não reduzam. Então o que você tem? Você tem um processo em que ocorre simultaneamente uma reforma conservadora do processo da questão do acesso à previdência, né? Então você empurra, o capital hoje se movimenta na perspectiva de empurrar por mais longe possível a aposentadoria dos trabalhadores, e intensifica e organiza os processos de trabalho na perspectiva de que esse trabalhador aos 35, 40 anos esteja completamente incapacitado de trabalhar, né? Então é um processo de destruição, é um assassinato que está sendo feito, né? Então esse processo da construção do campo da saúde do trabalhador, como já foi dito, né, um campo de saberes e práticas, ele surge no final dos anos 60, no início dos anos 70. E aí tem um corte claro, né? Onde surge a discussão do campo da saúde do trabalhador? Não é o capital que começa a organizar esse campo de saberes e práticas e os serviços. Não. O movimento sindical dos trabalhadores é que começa a discutir como é que outros trabalhadores podem construir um método para ser utilizado, evidentemente, pela classe, no sentido de garantir a sua saúde e lutar por transformações mesmo que possibilitem a redução da nocividade dos processos de trabalho. Então, uma das questões importantes, né, essa é uma das palavras de ordem do modelo operário, né, que é um dos fundamentos que constrói o campo da saúde do trabalhador. Quer dizer, a saúde não se entende nem se delega, se defende. Tem muito a ver com o tema dessa discussão da salubridade e da insalubridade, né? Quer dizer, então, naquele momento da luta em que os trabalhadores lutavam exclusivamente por uma reparação, ou em setores do movimento que lutavam exclusivamente por uma reparação de danos, o que está por trás dessa concepção é o seguinte: a saúde nossa é um componente da mercadoria força de trabalho que eu vendo, né? Então ela tem um preço, e eu troco a minha saúde por alguns reais a mais, né? E com isso você, primeiro, começa a tratar o trabalho como uma coisa imutável, né? É dado, então você paga mais, então você vende a sua saúde, né? Geralmente por muito pouco, e depois com isso você desresponsabiliza os patrões em relação ao que vem acontecer com a saúde dos trabalhadores, né? Eu acho que isso aí tem uma complicação grave aí. Ninguém está defendendo aqui que a gente tem que abrir mão de direitos, abrir mão de uma parte que compõe o nosso salário. Agora aqui a gente tem que mudar, tem que ter uma outra forma de tratamento com isso. Incorpora adicional de saúde e insalubridade no salário e luta para incorporar e luta fundamentalmente para modificar o processo de organização do trabalho, tá? Não dá para trocar isso por alguns reais. Bom, então o modelo operário italiano, que é uma das bases que constrói a ideia, o campo da saúde trabalhadora, né? Como o nome fala, nasceu na Itália, né? Então, é uma conjuntura do pós-guerra, né? Um crescimento industrial significativo na Itália,
a indústria italiana basicamente centrada na questão da exportação, né? Então, no final dos anos 50, baixíssimo salário, intensificação de ritmo, cargas, desemprego, aumento dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho. A Itália é uma das campeãs mundiais de acidentes e doenças pelo trabalho. Daí o modelo operário, ele tem três momentos dele, né? São três que dá para se destacar. Primeiro, ele tem um momento que é chamado de elaboração, né? Que ele surge em Turim, que é um polo industrial onde está a planta da Fiat na Itália, no norte da Itália. Então, Turim, Milão são centros industriais importantíssimos. Em Turim, operários metalúrgicos com trabalhadores da saúde, estudantes, né, que sempre criam um espaço de discussão sobre o modelo de atuação e de enfrentamento da questão da nocividade do trabalho, né. Esse período aí, ele vai de 64 a 69, onde é configurado as linhas gerais do que se chama de modelo operário italiano. Aí tem um período que vai de 68 a 74, que são períodos que são marcados por um crescimento significativo das lutas operárias. Você pega aquela conjuntura de 68 e 69 na Europa, e aí tem um processo de crescimento então, das lutas significativo, uma onda de greves intensa mesmo, e aí se generaliza a discussão. Então, o modelo operário italiano vale a pena ser lembrado hoje aqui pelo seguinte, pelo número de trabalhadores que foram envolvidos nessa experiência e pela importância das empresas onde hoje aconteceu isso, né? Então, Olivetti, Fiat, todas as grandes empresas italianas tiveram experiência de organização dos trabalhadores, organizadas pelos trabalhadores no interior dessas empresas em defesa da saúde, né? Então, o modelo operário italiano, ele pode dizer que é um modelo que se aproxima do que se entende como pesquisação, né? É um processo de investigação para uma ação transformadora. E ele tem uma característica que ele coloca aqui empirista, porque o centro, e até um dos limites do modelo, depois no final, se der tempo, eu quero falar disso também, o modelo operário, ele tem uma característica da questão da experiência dos trabalhadores, né? O centro do modelo é um resgate da experiência primária dos trabalhadores e a sistematização dessa experiência. Então, o saber do operário, o saber do trabalhador é o elemento chave da organização da ação política de transformação. Então, ele tem alguns conceitos, né, que eu vou passar rapidamente por eles, né? A ideia de grupo operário homogêneo. Então, são trabalhadores que estão expostos a um determinado tipo de organização do trabalho. Esses trabalhadores, então, se reúnem e fazem um processo de investigação das condições a que eles estão submetidos no processo de produção. A questão da experiência ou subjetividade operária ganha destaque. Então, o centro, quem controla, tem a ver com o que vem depois sobre a questão da não delegação, né? A atitude desses trabalhadores coloca no seguinte pé, né? A saúde é uma coisa muito importante para ser delegada ou ser tutelada, seja pelo patrão, seja pelo Estado, ou seja pelos meus representantes do sindicato. A participação do trabalhador tem que ser direta mesmo, né? É ação direta, a organização para o local de trabalho, é um processo que pressupõe a organização dos trabalhadores. Sem a organização dos trabalhadores, não tem condições de lutar pela saúde. Não é um representante que tem essa capacidade, até pelo tamanho da luta do que a gente está falando aqui, né? E outro elemento dessa questão da não monetização, quer dizer, o centro da luta é a modificação do processo de trabalho e não a questão de trocar por um adicional, e a questão da validação consensual, que é um método com que você sistematiza o processo de discussão no grupo homogêneo. Então, todos os elementos que são discutidos, eles são fechados por consenso entre os trabalhadores. Não significa que esses trabalhadores não tenham apoio de assessorias técnicas, mas aí entra numa condição de assessor, não fica subordinado à direção do processo a essa assessoria externa. Então, o processo de investigação coloca da seguinte forma: então, resgata e sistematiza a experiência do coletivo operário
em relação aos fatores de risco presentes no ambiente e processo de trabalho. Concretiza por meio de grupos homogêneos, valendo da pesquisa baseada no esquema de 4 grupos de fatores de risco. Né? O grupo 1 é aquilo que são fatores de risco que estão presentes na fábrica e no ambiente externo da fábrica. Né? Então, temperatura, iluminação, ruído, umidade. Grupo 2 pega os fatores da própria empresa, né? Seja a questão de gases, vapores, fumaças, substâncias químicas. Grupo 3 é fadiga, por esforço físico. E o grupo 4 é aquele que estão relacionados mais aos aspectos do processo de organização do trabalho, né? Repetitividade, monotonia, ausência de pausas, postura incômoda, essas coisas. Bom, então, a partir o grupo homogêneo senta, faz esse levantamento qualitativo do que existe naquele processo de trabalho. A partir desse levantamento qualitativo, ele identifica questões para serem quantificadas, né? E aí o grupo homogêneo estabelece onde, quando vai fazer esses levantamentos. Tá? Além disso, é feita uma pesquisa, um inventário sobre as condições de saúde das pessoas que estão envolvidas naquele grupo operário homogêneo. Tá? A partir dessas informações, os trabalhadores constroem um mapa de risco. Quem é aqui, no movimento sindical, ou que tem uma participação e sabe o que é um mapa de risco no Brasil, vê uma diferença brutal entre o que eu estou falando e o que existe hoje. Quer dizer, no Brasil, o mapa de risco vem a partir de portaria do Ministério do Trabalho e ele é construído pela CIPA, pelo representante da empresa, e ali está escrito, na lei, está escrito lá, com a participação dos trabalhadores, que ficou a letra morta na lei, né? Quer dizer, via de regra, os trabalhadores olham aquele gráfico, né, porque o mapa de risco não é nada mais que uma representação gráfica, né? Olham e se você perguntar no local de trabalho para todo mundo para explicar o que está ali, boa parte das pessoas não vai saber dizer nem o que está escrito naquela parede, né? Um desenho com as bolinhas lá, com as coresinhas diferentes, né? Então, é um processo, né, em que o sujeito está posto na classe, né? Quer dizer, os trabalhadores assumem a tarefa da defesa da sua saúde. Bom, aqui a Laurel, que é da Universidade Doutora do México, ela coloca, nessa frase aqui, ela acaba reconhecendo isso. Quer dizer, que o modelo operário, ele não chega a fazer uma reconceituação da questão da doença, né, da enfermidade e da sua relação com o trabalho, mas traz, sim, uma mudança importante na forma de gerar esse conhecimento. Bom, aqui então, só para ter uma noção, e aí o pessoal que é da área de saúde aí, até ter uma noção, quando a gente fala da reforma sanitária italiana e a reforma sanitária brasileira, né, é interessante conhecer esse processo italiano pela profundidade e pelas diferenças que existem em relação ao processo brasileiro, né? O centro da reforma sanitária na Itália se deu no processo, nas fábricas, no processo de produção, enquanto no Brasil está mais relacionado à questão da reprodução mesmo da força de trabalho, só no acesso ao serviço de saúde. Então, as lutas então, de 68 e 74, elas surgem, né, a partir dos locais de trabalho, uma contestação fortíssima da ordem capitalista, né? E aí começa desse processo de lutas intensas, o modelo operário rolando, né? Começa ali que está, de fato, tem aquelas duas datas ali que eu vou chamar a atenção de vocês, 72 e 74, tá? Em 72 estavam constituídos nas fábricas 10 mil conselhos de fábrica, envolvendo 97 mil delegados, representando 2,5 milhões de trabalhadores, né? E em 74 eram 16 mil conselhos de fábrica, com 150 mil delegados e representando 4 milhões de trabalhadores, né? O centro da reforma, o centro da luta era a questão, e aí fazendo esse paralelo que estava fazendo com a reforma sanitária brasileira, quer dizer, um dos pontos mais frágeis da reforma sanitária no Brasil justamente foi o trabalhador, né? E lá teve o centro dela a questão dos locais de trabalho. Então, a abrangência, né, desse movimento envolvia o ramo metalúrgico, petroquímico, construção civil, teste, calçadista, elétrico, trabalhadores agrícolas, né, de fábricas importantes, né, como Fiat, Alfa Romeo, Pirelli e outros, né?
né? Bom, esse processo ocorrido na Itália nesse período trouxe algumas conquistas bem importantes que hoje estão sob ataque, até já sofreram muitos ataques nos anos 90 e seguem sob ataque. Depois a gente pode até discutir isso no debate um pouquinho, como é que é esse processo de conquistas de direitos e como é que a gente lida com a perda desses direitos, com o ataque sobre esses direitos. Então, assim, essa experiência do modelo operário, ela, antes de ir para a legislação, ela se dá fundamentalmente nos contratos coletivos de trabalho, né? E depois algumas dessas questões também foram reconhecidas em legislação. Então, assim, por exemplo, um dos itens, né? Direito do trabalhador a acompanhar a fiscalização e execução de melhoria dos ambientes de organização do trabalho. Direito à informação sobre riscos, medidas de controle, resultados dos exames médicos e avaliações ambientais. Direito à recusa ao trabalho em condições de risco grave para a saúde. Então, esse direito de recusa não é nada mais nada menos do que dizer o seguinte: você poder chegar para a tua chefia e dizer assim, ó, essa situação de risco iminente, eu não vou, né? E isso não poder acarretar uma represália, né? Uma grande parte dos trabalhadores que morrem e que estão mortos depois e não podem nem dizer por que morreram, né? É que são trabalhadores que eles são expostos a situações em que, com medo da coação, o cara sobe para arrumar um telhado sem ter as menores condições para isso, cai de lá, vem a morrer, né? E aí no fim a culpa foi dele porque não tomou as medidas necessárias e tal. Quer dizer, no Brasil, chama só a lembrança de vocês assim: qual foi a última vez que vocês viram, né, um empresário, né, um representante do capital ter sido responsabilizado criminalmente pela morte de algum trabalhador? Né? Então, direito à consulta prévia aos trabalhadores por parte, então o patrão consultar os trabalhadores sobre mudanças de tecnologias e formas de organização do trabalho. Quer dizer, isso no Brasil só em algumas categorias que, pela força dos trabalhadores, estabelece algum tipo de negociação. A regra é que, assim, por exemplo, a empresa muda o processo tecnológico dela, demite a metade dos trabalhadores, e isso não é nada mais, nada menos do que um direito da empresa. Tá? Na Itália, um exemplo, assim, alguns anos atrás, o Davi Capistano, que estava vivo, chegou a citar que ele estava na Itália, ainda nos anos 80, início dos 90, e tentou fazer uma ligação direta, tentou pegar o telefone e discar para cá, para o Brasil, né? E aí viu que não conseguia. Daí foi informado que havia um contrato coletivo de trabalho em que a mudança da forma da telefonia, ela teria que pressupunha uma relocação daquela força de trabalho, um treinamento dos telefonistas, das telefonistas para outras atividades, e que isso não tinha sido executado e, portanto, ainda não tinha sido efetuada a mudança da forma de fazer a ligação telefônica internacional na Itália, no norte da Itália, que é a parte mais desenvolvida da Itália. Quer dizer, isso é um exemplo de colocar o processo de organização do trabalho, de alguma maneira submeter ele à questão da defesa da saúde da vida. Né? O que a gente vê via de regra é o seguinte: muda o sistema tecnológico, limpa a sala, bota todo mundo na rua, e isso é a regra do jogo. Né? Direito de participar da escolha das tecnologias, direito de homologar a contratação dos profissionais que atuam no serviço de saúde das empresas. Quer dizer, no Brasil, a equipe que trabalha com a saúde ocupacional, ela é contratada pela empresa e não há estabilidade também nenhuma. Né? Quer dizer, se o cara pisar fora do riscado lá, é demitido. Né? Na Itália, as contratações e demissões pressupõem, né, pelo menos nesse período aí que ele está falando, uma homologação da representação dos trabalhadores. Bom, só que, sucedendo esse processo, ocorre um processo bem importante de contraofensiva, né, patronal. Daqui eu não vou chegar. Sim, tá. Um processo de contraofensiva, né, que coincide com a crise cíclica do capitalismo, aí de 73, 74, onde a gente
observou uma retomada, quer dizer, a crise do capital, em muitos momentos, vem favorecer o próprio capital, né? Então, naquele momento ali, né, com muita ajuda do Estado italiano, né, começa a ocorrer um processo de reestruturação produtiva, né? Então, esse processo de reestruturação produtiva não é nada menos do que a mudança de base técnica mesmo, né? Novas tecnologias são introduzidas e novas formas de gestão também são introduzidas. Então, eu achei importante colocar isso, porque esse modelo ele enfrentou, né, um processo real né, uma consequência da luta mesmo, que colocou o modelo operário em situação de defesa, né? Então, dentro desse processo, a gente viu um processo de dispersão produtiva, né? As empresas começaram a retirar algumas áreas e alguns setores e repassar para empresas menores realizarem. Então, foi um conjunto de medidas. Na época, o presidente da Fiat que dirigia a Federação das Indústrias lá, e aí houve um processo bem articulado, com a participação do Estado, no sentido de financiar isso aí, no sentido de criar uma fragilização do movimento operário. Então, ocorreu um volume expressivo de demissões, né, de muitos ativistas foram demitidos, e a partir daí ocorre um processo de fragilização dos grupos operários homogêneos. Aí começa a aparecer também a esquerda italiana, nesse período, também vive um período de crise, né? Rompe um acordo que havia entre as três centrais sindicais, né? O próprio Partido Comunista Italiano constrói um compromisso histórico com a democracia cristã. Uma parte dessa esquerda acaba adotando uma linha da luta armada, né? O César Battisti, nesse período aí, estava num grupo desse. Quer dizer, então aí tem um processo em que, dentro dessa conjuntura, o capital retoma a iniciativa das ações, né? Então, alguns limites que aí a experiência crítica do pessoal do México vem trazer alguns elementos legais que aí fica para discutir no debate. Então, assim, uma das fragilidades é essa questão de estar centrado na experiência dos trabalhadores, né? Exclusivamente na experiência, que é um elemento fundamental, mas insuficiente. Quer dizer, a ausência de uma teorização fez com que, com a mudança da base técnica e da organização do processo de trabalho, com a reestruturação produtiva, fez com que a memória dos trabalhadores ela fosse anulada, né? Quer dizer, eu tenho experiência, mas aí modificou o processo de produção da fábrica, mudou a tecnologia, mudou a forma, quer dizer, com contratações temporárias, né? Começa a ter esse processo de mudança, faz com que a experiência acumulada existe uma perda de capacidade de mobilização, né? Então, as demissões, com essa mudança que ocorreu no processo de produção, foi significativo com refluxo. Bom, e aqui eu vou pedir só só mais um slide, aí a gente discute depois. Então, assim, essa experiência lá do México, ela vem fazendo, a partir de uma análise crítica dessa importante experiência do modelo operário, ela vem trazer, apresenta algumas questões que são bem relevantes. Primeiro, essa necessidade de você construir, a partir mesmo da organização dos trabalhadores, que é o elemento chave dessa discussão nossa, você conseguir fazer uma análise global, buscar uma análise global do processo de produção, que passa pelo quê? Né? Passa por você conseguir investigar tanto o perfil patológico, né? Como é que se dá a distribuição dos acidentes e doenças, e também conhecer a estratégia mesmo de produção de mais-valia desse ramo produtivo, né? Pensar a questão das cargas de trabalho e também um estudo da questão da organização da força de trabalho. Quer dizer, então você buscar, que é aí estou fechando mesmo,
Né? Quer dizer, é uma diferença fundamental entre você ter uma análise, vamos dizer assim, que se funde numa ideia, uma concepção marxista mesmo, e você tentar entender a ideia do ponto de vista do materialismo e também da dinâmica dialética, do movimento dialético, que é assim, ó, a característica da medicina do trabalho, da saúde ocupacional, ela se centra na ideia do positivista. Né? Para você conhecer a realidade, você tem que decompor essa realidade. Né? Você tem que conseguir desagregar a realidade para poder compreender. Só que o positivismo, a característica dele é assim, você pega nesse processo de desagregação da realidade, você pega a parte e tenta aprofundar, né? Tenta esgotar, então aí você pega num local de trabalho, o estudo, a questão do ruído, né? O problema é ruído, vamos tratar de ruído, né? Na mesma negociação isso é fortíssimo, o capital sempre tenta desagregar os fatores de risco e negociar um por um, né? Quando na realidade tem um conjunto de situações que potencializam e se associam a essa situação de ruído que eu estou falando, né? O exemplo é o uso de solvente. O uso de solvente com ruído deixa pessoas surdas muito mais rápido do que se não tiver substância química. E aí, dentro desse processo, a discussão da Laurel lá, e do pessoal da Universidade Autônoma do México, ela coloca o seguinte: a necessidade de você desagregar os elementos da realidade para fazer a investigação, mas ter uma preocupação de reconstruir as dinâmicas de funcionamento disso, quer dizer, entender o movimento e aí você conseguir construir verdadeiramente uma problematização do processo de produção com a saúde. A partir daí, estudando as experiências históricas, por isso que a gente acha fundamental, por exemplo, trazer à luz experiências como essa italiana, né? Aqui no Brasil também, nos anos 80, também metalúrgicos, petroleiros, petroquímicos, bancários também tiveram experiências importantes nessa questão da luta da saúde, que nós temos que trazer, temos que resgatar, temos que conseguir, inclusive, resgatar os elementos mesmo gerais ali para fazer uma teorização disso, no sentido de instrumentalizar, de armar, né, a luta dos trabalhadores para enfrentar esse período nosso aqui, que tem suas características, né, pós-reestruturação e tal, né, outros agravos, né, que se tem a somar aos antigos, criando um caldo aí, onde tu tem doenças antigas e doenças novas, compondo o mesmo espaço, né? E aí, então, a partir disso, a gente pode conseguir nos armar para enfrentar essa realidade. Obrigado.